Eu digo que todos nós somos médiums, uns um pouco mais, outros um pouco menos. E o que é mediunidade, senão a nossa sensibilidade mais aflorada e a nossa capacidade de percebermos o invisível de uma forma muito natural? Quando eu falo que todos nós temos mediunidade, porque todos nós temos uma tal glândula chamada pineal. E essa glândula pineal ela fica bem aqui no meio da nossa cabeça. Ela é uma glândula pequenininha que tem vários cristais. E quanto mais cristais você tem nessa glândula, maior a sua sensibilidade. Os antigos diziam que é justamente esta pineal que nos conectava a Deus, né? Que a nossa alma estava conectada ao Supremo através dessa glândula pineal e não no coração. Isso foi assim uma coisa bem chocante na época que foi dito isso. E hoje vários estudos, né, principalmente o Dr. Sérgio Felipe, né, que é um psiquiatra, ele vem trabalhando e desenvolvendo toda essa questão da pineal e da nossa sensibilidade, do quanto que nós podemos e temos a condição de sermos medianeiros entre o céu e a terra, entre tudo que acontece, além daquilo que estamos aqui olhando de uma forma palpável e objetiva. Agora também, essa mediunidade, essa sensibilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aflorada, dependendo até mesmo do ambiente em que você acaba nascendo, das condições. Que nem eu nasci em uma família espírita, onde todas essas questões energéticas, falar de energia, falar de vibração, falar do invisível, falar de espíritos, falar de humanos, era uma conversa meio que normal, natural, e ninguém ficava com, nossa, mas isso existe ou não existe, isso simplesmente era uma verdade para todos nós. Então, tudo isso possibilitou com que esta sensibilidade não tivesse uma barreira de, nossa, isso não existe, o que você está? Você está devaneando. Não, era tudo aceito como verdade, como algo possível e que estava realmente ali acontecendo. Então, durante toda a minha infância, qualquer sintoma, qualquer sensação a mais que se tivesse, era naturalmente aceito. Então, ela também, essa minha sensibilidade, ela teve um terreno fértil de uma aceitação onde não houve bloqueios, né? Porque muitas crianças ou adolescentes, quando começam a perceber essa sensibilidade a mais, a família está tão em outra sintonia que acha que tudo isso é realmente bobeira de criança, que você não tem nada a ver, é devaneio, você tá, né, põe o pé no chão, cria na real, cai na real, isso não existe. Então a pessoa vai dando uma informação para a mente dela que todas essas percepções que ela está tendo não são reais. Isso gera um certo desconforto na pessoa e também vai cortando essa informação e a pessoa já vai descartando. Isso não existe e vai endurecendo. É como se não desse vazão para que esta glândula pudesse realmente aflorar e trazer a sua potência natural que ela tem. Então o que eu estou dizendo é que a nossa família, a educação, as crenças familiares, né, relacionadas a isso, favorecem com que a sua natureza mediúnica se aflore ou se atrofie. Há algumas pessoas que pensam e falam assim, então eu vou desenvolver a minha mediunidade, chega um determinado momento da vida, elas falam assim, então eu vou começar a desenvolver, então eu vou frequentar algum centro, vou fazer lá, né, alguns treinamentos para estar desenvolvendo esta minha capacidade. Isso é possível? Sim, isso é possível, né? Então você vai estar fazendo vários exercícios que vão te possibilitar este desenvolvimento. E aí vai da vontade da pessoa em querer realmente ativar essa sua potência. Tem algumas pessoas que morrem de medo, falam, nossa, eu não quero desenvolver nada, não quero ver, não quero sentir, não quero isso, porque ficam com medo deste invisível. O medo deste invisível, ele tem a origem em toda a educação que ela teve, achando que esse invisível é horrível, é feio, nossa, como é que eu vou lidar, como eu vou deixar de lidar com tudo isso? Então, às vezes, elas iniciam isso com um certo receio, ou às vezes até mesmo com uma coisa, uau, vou conseguir perceber, vou conseguir ver, sentir, e também não é nem uma coisa nem outra, não é nem um uau e nem uma coisa horrorosa, é simplesmente você conseguir detectar o que está se passando no nosso mundo energético. E que esse mundo energético, nós somos influenciados por ele.
né? Você pode dar o nome que você quiser a essas influências, atribuir o que for, mas nós somos influenciados. Quando você tem um conhecimento maior sobre este mundo invisível e estas energias que nos circundam, você começa a compreender determinadas sensações que você tem, sem atribuir, às vezes, a noia, ou eu estou com algum problema. Não, isso aqui é uma interferência energética. Então você começa a diferenciar uma coisa e outra. Bom, como eu disse, dentro da minha infância e da minha vida, esses assuntos foram sempre muito normal e corriqueiros. E desde pequena eu tinha essa sensibilidade para escutar, né, e para ver este invisível. Então isso também não me causava nenhum assombro, apesar de que eu me lembro a primeira vez em que eu vi, foi uma coisa muito engraçada, nós estávamos na fazenda, que meus pais tinham na época uma fazenda, e daí eu lembro que eu vi um ser e saí correndo para o quarto da minha mãe, falando, ai, tem alguém no meu quarto, tem uma pessoa assim assado, não sei o que, parará. E a minha mãe falou assim, ah, tá bom, então volta lá e pergunta o que este ser quer de você, o que ele quer falar. Ai, mas como assim? Vai lá e pergunta. Olha a naturalidade. Né? Tem alguém lá, não é coisa? Não, vai lá e pergunta. Daí vou eu lá, de novo pro quarto, fico ali, né? Daí o ser aparece e fala, o que você quer? Aquela coisa assim. E daí na hora que ele começou a falar e eu comecei a ouvir aquela voz, também eu saí correndo pro quarto da minha mãe. Daí eu acho que eu devia ter aqui uns 8 anos, por aí, mais ou menos. Daí eu saí correndo pro quarto da minha mãe e falei assim, ele começou a falar, mas eu fiquei com medo de não ouvir, não sei o que, parará. Daí ela chegou e falou assim, então se acalma, né? É um espírito do bem, não tem nada de ruim, então você volta, faz as suas orações, agradece a presença dele e durma. Em nenhum momento minha mãe foi até o quarto comigo, né? Em nenhum momento ela fez disso um alarde ou falou assim, nossa, que coisa horrorosa. Não, é normal, natural, vai lá e agradece esse ser que está ali. E foi o que eu fiz. Né? E quando eu comecei a agradecer a presença daquele ser ali, daquela pessoa, né? Daquela força, daquela energia, eu fui me acalmando, aquilo foi me trazendo uma tranquilidade e dormi. Você imagina isso, às vezes, né, acontecendo numa família que talvez não tenha esse conhecimento. Né? Primeiro ia achar que a criança estava inventando, que estava criando, que não tem ninguém, bobeira, não tem nada no teu quarto, vai lá e dorme, menino, cara, para com isso, né? Eu ia entrar lá no quarto, o que tem? Aqui não tem nada. E com isso ia estar dando que, nossa, a criança está vendo algo. Os pais estão dizendo que ela não está vendo nada. Então eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar nas minhas sensações e nas minhas percepções. Que é este o equívoco, às vezes, né? E que acaba acontecendo. E daí também, ou os pais começam a ficar num desespero. Nossa, a criança está vendo? Será que tem alguma coisa de ruim aqui? E este medo passa também para a criança. Fala assim, nossa, eu estou vendo e percebendo algo que é ruim, o que causa medo, o que é um desconhecido não legal. E aí é que a gente vai ficando com medo de espírito. Medo desta sensibilidade e vamos bloqueando essa nossa capacidade normal e natural. Mas foi com os meus 18 anos que essa sensibilidade se tornou ainda mais aguçada, né? Por volta dos 18, 19 anos, em que não só eu estava vendo ou sentindo as energias e ouvindo os espíritos, como também eu comecei a sentir que essas energias, elas entravam no meu corpo, né? E entravam no meu corpo de uma forma aleatória, sem a minha permissão, sem nada, de repente entrava, o que chamamos de uma mediunidade de incorporação, quando você incorpora um outro teor energético, um outro ser no seu corpo. Então você pode imaginar, né, essa situação desse que para muitos chamaria de um desequilíbrio mediúnico. Então todo médium ele passa por uma fase onde tem este desequilíbrio. O que é este desequilíbrio? Senão um ajuste em que nós temos que fazer conosco e com todas essas energias para que tudo isso se acople de uma forma mais tranquila e natural. Mas para que este acoplamento se dá, ele vem com certo desequilíbrio. E eu também passei por este desequilíbrio, por essa fase onde eu não tinha esse controle entre o que entra e o que sai. E quando a gente fala de uma incorporação, a gente está dizendo que o meu espírito, a minha consciência, ele se afasta um pouco do meu corpo e neste afastamento um outro espírito entra, né? E daí passa a ser uma outra consciência falando no meu corpo, né? E não eu mesma.
Então é como se você emprestasse este seu corpo para que um outro ser pudesse se expressar. Como a gente, né, como eu falei, vivemos numa família já espírita, já entendendo tudo isso, mas dentro de uma família espírita onde essa incorporação ela é de uma forma um pouco mais amena dentro do espiritismo kardecista, né, que são os mentores que vêm, ou então você tem as salas, né, sessões de desobsessão, onde são os espíritos sofredores que vêm, que também, né, se comunicam com os médiuns para poderem ser liberados, né, e conduzidos no caminho da luz. Só que este desequilíbrio que ocorreu ali comigo nessa época, ele foi um pouco mais intenso do que isso, porque ele não se dava naquele momento específico, ele se dava em qualquer momento. Então, é como se de repente eu estivesse aqui, daí eu começava a passar mal, sentia umas coisas esquisitas e a consciência de Maura ia e entrava uma outra consciência. Então, para poder dominar e controlar tudo isso, era em cima de muita, mas muita oração. Era quando minha mãe até reunia vários grupos das pessoas, dos trabalhadores do Perseverança, que vinham em casa orando dia e noite para que eu pudesse estar mantendo esse equilíbrio, tanto eu quanto a minha irmã mais nova, né, que passamos por esta situação na mesma época. Eu digo até que foi uma época, nossa, minha mãe teve que ter uma força ali, né, para segurar tudo isso também, para nos segurar, para trazer para nós a fé. Então foi em cima de muita oração, de muita fé, e um aprendizado entre perceber quem é Maura, qual é a minha energia e quando é que está vindo uma energia que não é minha. E o mais bacana, poder perceber que eu comando isso. Porque quando você está num desequilíbrio mediúnico, a sensação que a gente tem é que a gente não comanda. Então eu estou vulnerável e totalmente, assim, solta para que qualquer coisa possa entrar. Então eu já falei, poxa, cadê o meu eu? Né? Cadê a minha força? Cadê o meu centramento? Cadê o meu comando de estar, né, ocupando este corpo e trazendo essa minha consciência e podendo abrir este corpo, né, essas trocas no momento e na hora adequada e não em qualquer hora, né, em qualquer momento, de qualquer jeito. Então, para que este equilíbrio ocorresse, como eu falei, primeiro, muita oração, muita fé, muita conexão e depois muito trabalho corporal. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais ainda, eu já gostava de atividades físicas, mas foi aí que eu decidi fazer ainda a Faculdade de Educação Física, ingressar e ter uma atividade física maior, de correr, de me exercitar, porque era como se eu estivesse trazendo essa consciência para o meu corpo. E aqui vai uma dica para quem tem, né, esses desequilíbrios momentâneos ou coisa e tal, reza e corpo, porque você tem que orar, se conectar, mas você tem que trazer a sua consciência corporal. E autoconhecimento. Também foi a partir daí que eu comecei, de uma forma mais intensa, a querer me conhecer. Quem é Maura? O que eu sinto? O que eu penso? Quem sou eu? Como é que a minha mente ela pode estar comandando tudo isso? Porque se eu tenho uma mente, eu já trabalhava com o poder da nossa mente, dessa consciência da nossa mente. Então, de que maneira que esta mente agora se abriu desse jeito e que eu perdi este contato? Né? Então, isso foram momentos muito difíceis. E este período todo, né, deste processo de desequilíbrio, você fala assim, Maura, quanto tempo durou isso aqui? Durou exatamente 1 ano. Né? Foi um ano de perrengue, foi um ano de muita labuta, foi um ano de muitas descobertas, foi um ano de firmar este eu sou. Então, eu não parei em nenhum momento e falei assim, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Ela simplesmente aconteceu. Né? Então, é uma coisa que tem pessoas que têm essa escolha. Que fala assim, eu escolho, eu quero desenvolver por uma escolha. Eu digo que essa escolha, se eu tive, não foi aqui agora, né? Não foi nesta existência. Porque simplesmente ele veio de uma forma de um rompante muito grande. Mas depois que tudo isso se equilibrou, né? E que foi se equilibrando, e a gente foi tomando esse domínio entre o que é meu e o que não é, e em que momentos que eu daria essa abertura, daí sim a gente pode se colocar num serviço.
né, a servir a partir desta condição. Você pode então servir, auxiliar, ajudar outras pessoas através da sua própria conexão. Algumas pessoas elas acham que essa mediunidade é um dom, né? E eu costumo dizer que isso não é um dom, é um karma, né? Porque karma no sentido de dificuldades que a gente tem que enfrentar. Então somos espíritos, seres que precisam demais se autodisciplinar. Médiuns indisciplinados, eles estão o tempo inteiro em desequilíbrio e eles são radares de energia que não sabem o que estão captando, o que é dele, o que é do outro. Então é uma desgraça para si e para todo o contorno, para todo o contexto em que eles estão. Então por isso que eu falo que é um karma, né? Karma não como uma coisa pesarosa, mas uma dificuldade do meu espírito de aprender a se disciplinar, de ser disciplinado, de trazer esta consciência de si, de se firmar. E daí, quando você fala assim, então depois disso você começa a servir. Então, até você saber que para você servir, você precisa antes ter um aprimoramento em si, para que você possa lubrificar todo este seu aparelho, todo este seu aparato mental, psíquico, emocional, energético. Então, isso tudo também nos traz a consciência de que para eu servir, antes disso, eu tenho que deixar o meu instrumento afinado. E como que é afinar o nosso instrumento mediúnico? É fé, é oração, é exercício físico, é autoconhecimento, é um trabalho onde você está fazendo uma doação, mas também você está recebendo, porque você mais recebe do que você doa. E o fato de você estar fazendo uma doação a partir daí é aquela gratidão de que bom que eu posso servir, porque neste serviço eu me fortaleço. Então eu já nem sei mais quem é que se beneficia, sabe? Se é o próprio médium ou se são as pessoas que acabam às vezes usufruindo deste canal e desta abertura. É uma via de mão dupla e aqui é que a vida se faz presente. Então, eu me esforço para trazer este instrumento mais equilibrado possível, para que este instrumento possa também ser utilizado por outras pessoas. E essas pessoas, ao utilizarem este meu instrumento, voltam uma energia para mim, para que eu consiga me manter ainda mais neste alinhamento e com isso a gente consiga trocar, crescer, evoluirmos todos juntos. Então, não é uma bênção, porque tudo é uma bênção na vida. Mas as coisas que acontecem na nossa vida, nós transformamos ela em bênção ou numa não bênção. Depende do quanto que você se dispõe a pegar e trazer as coisas que te acontecem e transformá-las, transformar qualquer pedra em pérola. Há pessoas que veem a mediunidade como algo ruim, como eu falei, como algo temeroso, como algo, nossa, eu não quero este trabalho todo para mim, eu não quero essa dedicação toda, isso é como se eu estivesse perdendo a minha vida. Se o médium não faz tudo isso, aí que ele perde a vida. Então, olha só, né, a dificuldade, né, a força karmática que os nossos médiuns trazemos, porque é este o caminho de doação que te traz a evolução e o seu bem-estar. Né? Negar este caminho, né, seria negar o seu próprio equilíbrio e a sua própria felicidade. Então, você é impelido a seguir este caminho. Então, é como se você tivesse assim, poxa, eu não tenho muita escolha, entre aspas, porque eu tenho que impelir, né, seguir este caminho. E quando a gente segue este caminho com amor e com gratidão, daí ele nos edifica. Quando a gente segue este caminho, porque eu tenho o quê? Porque isso é obrigado, eu tenho que forçar isso, coisa e tal, isso daí começa a ficar muito pesaroso. E esses conceitos vêm pra gente, né? Que a gente ouve muito, nossa, você é médico, você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, a sua vida acaba. E eu ouvia muito isso. Daí, é lógico, como toda pessoa um pouquinho mais rebelde, eu cheguei uma hora e falei assim, o quê? Então eu sou obrigada a fazer tudo isso? E se eu não fizer, a minha vida vai estar acabada? Pois eu vou parar com tudo já. Não vou fazer mais nada, não vou ir no centro, não vou incorporar, não vou receber, não vou ver, não vou fazer mais nada.
Porque eu não vou fazer nada obrigado e nem com este medo de que eu vou passar mal. Porque se eu ficar com medo de que eu vou passar mal, de que as coisas não vão acontecer, não vou fazer. Daí, pá, parei, finalizei. Aquela rebeldia mauriana, né? Lógico, todo mundo, nossa, Maura, vai parar, não vai vir mais, vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro. E eu falei assim, eu quero ver qual é o espírito que vai fazer eu passar mal, porque se eu passar mal é que eu não volto mesmo. E daí, eu acho que eles escutaram e falaram, melhor não mexer com essa mulher, né? Então, foi um ano que eu fiquei muito bem. Não entrei em desequilíbrio, continuei logo rezando, fazendo minhas atividades, estudando, fazendo todas aquelas coisas, mas foi um ano que eu fiquei plena. Eu falei, tá vendo? Eu tenho escolhas. Eu posso escolher uma coisa ou outra. E daí, eu por mim mesma quis voltar nas práticas e nesse trabalho de doação. Mas eu estava liberta. Eu estava fazendo porque eu queria. Não porque era uma imposição de que eu ia passar mal. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia ficar sempre naquela cobrança. Então, estou vindo aqui para isso, para aquilo. Ia ficar muito ruim. E que eu acho que isso é uma coisa muito ruim quando eu vejo algumas pessoas se dedicarem a isso, mas por medo. Não por prazer. Não por gostar deste caminho. Não por gostar desta troca, por perceber que você se energiza e energiza outras pessoas e que isso abastece a todos. Quando a gente faz alguma coisa por medo ou porque eu tenho que fazer isso, senão eu vou me prejudicar, a gente está barganhando. Eu não queria barganhar com nada. Eu queria exercer a minha liberdade. E como todos nós podemos e devemos exercer a nossa liberdade. É lógico que durante todo este tempo eu me mantive nas minhas disciplinas, nas minhas conexões. Isso eu não perdi nunca. Afinal, eu aprendi isso desde pequenininha. Minha mãe fazia a gente orar antes de dormir, orar na hora que acorda. Se tinha problema, a gente se ajoelhava e rezava. Então, minha mãe é uma mulher que nos ensinou e cultivou dentro de nós a oração e a conexão, que eu tenho a maior gratidão, não só por isso, como por milhões de outras coisas maravilhosas que ela nos passou. Mas essa fé e essa questão da oração, então, ela ficou um hábito para mim. Então, eu poderia não exercer a mediunidade daquela maneira, mas isto sim. E foi a partir deste momento em que eu decidi, por livre vontade, a trazer todo este canal intuitivo, este canal mais sensível, à disposição da espiritualidade, à disposição das necessidades, foi quando eu comecei a me fortalecer de uma outra maneira. Eu já não fazia aquilo para me fortalecer, mas aquilo me fortalecia. E é aí que as pessoas acabam falando, se você não fizer, não sei o quê, mas não é que não fizer, mas se fizer com este amor e com este desprendimento, com esta vontade realmente é a minha natureza, é o teu jeito de ser. Então você não vai negar a si mesmo o seu jeito de ser. E também não vai negar aos outros, às pessoas, essa sua natureza. Exercer a mediunidade é exercer a sua natureza, é exercer a sua capacidade de interagir com o mundo visível e com o mundo invisível da mesma forma. É você conseguir ampliar a sua capacidade mental, não só para aquilo que você vê objetivamente, mas para todas aquelas sinapses mentais que vão além do tempo e do espaço e que conseguem te trazer informações valiosíssimas para que você não sucumba. Então você pode antever alguma coisa e se precaver daquilo. E a nossa visão ela vai ficando muito mais ampliada em todos os sentidos, que a gente começa a trazer outros conceitos, outros valores para dentro de nós. Ter este contato mais direto com a espiritualidade me fez aprender muitas coisas. Eu aprendi o não julgamento e o respeito absoluto, não com as pessoas, com a espiritualidade. A espiritualidade nos respeita de uma forma tão intensa que nenhum ser humano consegue entender este respeito, que às vezes para nós pode parecer um desrespeito. Quando a gente acha assim de ajudar, quando eu falo para alguém, nossa, para você ajudar alguém, espera essa pessoa te pedir, veja se ela realmente quer e perceba exatamente que tipo de ajuda ela quer de você. Não vai ajudando ela de acordo com aquilo que você acha. Eu aprendi isso com a espiritualidade. Porque todas as vezes eles perguntavam o que você quer. E mesmo
quando estavam, né, todos os trabalhadores ali, e mesmo que os trabalhadores não estivessem ali, não estivessem passando bem, ou estivessem com algum problema, eles nunca chegavam ali direto e falavam assim, você não está bem, vem aqui. Esperava ele. Se você não está bem, mas não pediu a minha ajuda, então você continue. Que é aí que eu entendi também aquela frase de Jesus, bater e abrir-se-vos-á. A gente tem que ir, porque o respeito deste mundo invisível a nós é muito grande. A gente não sabe o que é respeito, né? A gente não respeita marido, não respeita filho, não respeita amigo, não respeita nada. A gente vai naquela coisa, eu quero ajudar, e vai indo. E você fala, poxa, mas Deus, espiritualidade, os seres de luz, eles não têm também uma condição de nos ajudar? Eles têm, mas eles esperam você abrir a porta do seu coração para isso. Se você não abre a porta do seu coração, você está com ele fechado, eles não têm... Eles até poderiam arrombar ou não sei, mas eles não fazem isso. Por quê? Porque eles sabem que precisamos nós abrirmos este espaço interno. Então, muitos dos meus valores e daquilo que eu acredito e das coisas que eu consigo ver dentro das relações humanas, eu aprendi primeiramente com esta relação com o invisível. E trouxe dessa relação com o invisível para a nossa relação aqui terra, aqui mais objetiva. Então, não negue a sua natureza, não tema a sua natureza, não tema as suas sensibilidades. Agora, diferencie bem o que é uma percepção dessas energias externas, desse invisível e da sua. Aí eu acho que é a grande chave para um equilíbrio mediúnico. E para a gente sair de um devaneio, de uma ilusão, de algo que não é, de uma criação. Então, por isso que eu digo, o autoconhecimento, conhecer o seu poder, conhecer o poder da sua mente, conhecer exatamente quem você é e conhecer como que a espiritualidade funciona, para que a partir daí você consiga saber o que é seu e o que não é seu, para não se misturar. Essa mistura sem consciência é que gera um desequilíbrio, que foi o desequilíbrio que eu tive com 18 anos. Bom, então, mediunidade não é um castigo, ele é um caminho. Um caminho escolhido por você antes de você nascer, como o caminho que te coloca no caminho correto do amor. Então foi uma escolha anterior de qual é a forma, ou o que eu poderia fazer para que eu pudesse realmente desenvolver algumas condições, qualidades em minha alma. Então foi uma escolha de antes. E quando a gente já faz uma escolha de antes e elas vem e então essa escolha ela vai se apresentar para você de alguma forma, de alguma maneira, vai exigir de você a confirmação dessa sua escolha. Um eu quero, um eu não quero. E arcando todas as consequências de um sim e de um não. Mas seja lá o momento que talvez você possa estar passando dentro deste processo. Você pode tanto estar ainda, né? Você pode estar no meio de uma crise, né? Deste momento de desequilíbrio, então é buscar realmente dentro de si, né? E não esse conhecer a si mesmo, buscar a sua força e saber que você tem escolha, sim. Mesmo que você tenha escolhido lá, você tem escolha aqui. A gente aqui confirma a escolha que fizemos lá. Quando a gente escolhe lá algo e aqui a gente não confirma, o nosso caminho ele poderá ser um pouco mais difícil, talvez. Mas também quando a gente confirma a escolha de lá e cá, não significa que o caminho é fácil. Significa que você está no caminho, que você já, numa visão mais ampliada, quando estamos fora do corpo, percebeu que este seria o caminho que iria te trazer uma evolução mais rápida e mais intensa. Então, quando a gente tem o nosso caminho de cá, né, o caminho que eu escolho aqui, igual ao caminho da minha missão escolhida antes do nascer, este daqui não é que ele é fácil. Não é que ele vai ser um caminho que não vai te trazer dificuldades, você vai ter as dificuldades, mas só que ele vai fluir, né? Você vai fluir e vai te trazer satisfação. Se a gente escolhe aqui um outro caminho diferente do que escolhemos lá, este caminho ele poderá ser um pouquinho mais sinuoso e talvez não te traga uma plenitude de alma. Né? Então, dificuldades por dificuldades a gente sempre vai enfrentar porque faz parte da nossa jornada. Como vamos enfrentá-las? Faz parte das nossas escolhas.
Bom, então eu quis aqui dividir com você uma parte da minha história, né, e deste caminho de crescimento que todos nós percorremos, desta natureza que sou e da natureza que você também o é. E eu gostaria agora de saber, né, dentro da sua natureza, você percebe ou já viveu ou está vivendo alguns momentos, né, em que você sente que esta sua sensibilidade extrasensorial, ela extrapolou? E como é que você lidou? Como é que você está lidando? De que forma você está buscando este seu equilíbrio, este seu centramento, esta sua gratidão de aceitar como você é? E o mundo precisa de você como você é e como você escolhe expressar-se. Até mais, obrigada por me ouvir.